Olá, eu sou Gisele Steidel e estou aqui hoje para me apresentar para vocês. Em primeiro lugar, eu sou curitibana, então por isso que vocês vão perceber esse sotaque forte aí do leite quente, tá? Mas vamos lá. Eu sou engenheira civil, eu sou engenheira de segurança do trabalho, eu atuo aí na área de sistemas de gestão integrado, na parte de qualidade, segurança e meio ambiente. Também atuo aí com consultorias para construtoras, com foco aí na área técnica, na área da norma de desempenho e em outras questões também envolvidas. Eu já trabalhei em construtoras grandes, construtoras pequenas, eu trabalho como consultora, como auditora, então eu conheço bem os dois lados da moeda. Eu entendo o que é possível fazer numa construtora, né? Então aquela história quando o pessoal diz assim, isso aqui não dá. Não, dá sim porque eu já fiz, né? É possível. Isso aqui não dá, acho que isso aqui não dá mesmo. Então a gente acaba tendo essa percepção aí de como que funciona no dia a dia. Quando eu entrei nessa área de gestão da qualidade, inicialmente, foi por acaso, né? Porque quando criança, o meu sonho de criança era ser professora. Acho que como a maior parte das meninas, pelo menos na minha época, talvez não hoje, mas queria ser professora. Isso foi por um bom tempo, até que em um determinado momento ali eu falei, não, na verdade o que eu quero ser é engenheira. E eu não passei ao longo da minha infância pulando muito de profissão para profissão, não. Eu queria ser professora, até pensei em algumas poucas coisas assim de relance, mas aí eu já falei, não, eu quero ser engenheira. Pensei em ser arquiteta primeiro, que seria um grande erro na minha vida, porque eu não tenho dom, né? Mas aí, não, eu quero ser engenheira. E a partir daí, realmente, eu tive isso muito claro para mim. Eu tive uma certa dificuldade aí na fase inicial para entrar na faculdade, né? Não foi logo que eu terminei aí o ensino médio, na época, segundo grau. Tinha uma questão que eu precisava passar numa universidade pública, porque eu não tinha condições de pagar uma universidade particular. E aí, nesse meio tempo, eu também comecei a trabalhar, eu também tive problemas com relação à saúde, na família, e aí acabou atrapalhando um pouquinho os meus planos. E aí atrasou a minha entrada na faculdade. Como eu vi que estava ficando um pouco difícil aí para eu fazer engenharia civil, eu resolvi fazer processamento de dados. Olha, nem existe isso mais, né? Mas na minha época era processamento de dados. Mas olha, não demorou muito para eu saber que essa não era a minha praia, né? Eu queria ser engenheira, esse negócio de processamento de dados não era para mim. E aí abandonei a faculdade, não concluí, né? Comecei o segundo ano e eu falei, não é para mim, o que eu quero é ser engenheira. Mas naquela época também não foi possível já iniciar a faculdade. Eu acabei me casando e eu só entrei na faculdade mesmo pós-casamento, né? Inicialmente, quando eu comecei a faculdade, como desde a época da infância eu pensava, a minha expectativa era trabalhar com projetos, até porque eu tinha pensado em ser arquiteta inicialmente, né? Ou como engenheira de obra, porque afinal de contas você pensa, o que o engenheiro civil faz? Ou faz projeto, ou executa obra, que é o senso comum da maioria das pessoas. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri que era muito diferente. Na verdade, a engenharia civil te dá muitas possibilidades, você tem um horizonte muito amplo, você tem muitas áreas que você pode atuar. E eu me encantei com a área de recursos hídricos. Então a minha expectativa era trabalhar na parte de centrais hidrelétricas, né, com projetos de PCH, estudo hidrológico, para ser bem exata. Na época eu sempre tive assim, uma proximidade bem grande com os meus professores e eu desenvolvi alguns projetos com alguns dos meus professores e foi bem bacana e eu já estava toda na expectativa que eu ia trabalhar com isso quando eu me formasse. Só que nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina, né? Então inicialmente lá no final da faculdade eu consegui um estágio para trabalhar numa empresa que estava iniciando, inicialmente ela é uma empresa construtora, mas ela estava iniciando um projeto nessa área de PCHs. E eu comecei meu estágio. Só que aí várias coisas aconteceram no meio do caminho, tem toda essa parte de centrais hidrelétricas também tem a ver com licenças ambientais e parece que a coisa não estava deslanchando muito bem e eles desistiram desse projeto. Quando eles desistiram desse projeto, não fazia mais sentido eles terem uma estagiária. A minha sorte nessa época é que essa empresa que eu estava estagiando, ela ficava num escritório onde existiam outras duas construtoras que faziam obras habitacionais. E nessa mesma época, uma dessas construtoras estava começando a fazer a implementação do PBPH, do SIAC, que na verdade naquela época não se chamava SIAC, chamava SIC-C 2000. E aí, eles não estavam dando conta, porque era uma empresa bem pequena, onde trabalhava o dono, o engenheiro
e uma secretária que era a pessoa que fazia todo o administrativo deles. E eles contrataram uma consultoria. Essa consultoria, ela ia toda sexta-feira das 14 às 18 horas. Eles usavam a sala de reuniões, eu lá fazendo meu trabalhinho, né, na área de PCH, e eu via aquela movimentação. E aí ela chegava na sexta-feira, passava as atividades, explicava o que precisava ser feito e falava assim, olha, na próxima semana eu vou voltar, nós vamos tratar sobre esse outro assunto e vocês me tragam pronto essas atividades que eu deixei para vocês desenvolverem. Adivinha o que acontecia? É óbvio que eles não faziam, né? Não tinha tempo, porque cada um estava correndo, uma empresa pequena, tinha que fazer de tudo. E chegava na próxima semana, não tinha nada feito. Ah, vocês fizeram aquela atividade? Ah, não, pois é, não deu tempo, a correria. E aí aquilo se acumulava. Então tá, bola pra frente, hoje eu vou passar outra coisa pra vocês. E aí aquilo foi se acumulando. Com o fato de eu não ser mais necessária como estagiária nessa área de PCH, o dono dessa construtora veio falar comigo. Falou assim, Gi, ó, já que não vai continuar o andamento lá na outra empresa, na parte de PCH, você tem interesse e de repente vir ajudar a gente aqui, que a gente está implementando esse negócio de PH aí, trava-línguas, né? Não consegui nem falar direito. E a gente está implementando esse negócio aí, a gente está com dificuldade, a gente não consegue fazer e tal. Será que você dá uma ajuda pra gente? Eu nem imaginava que aquela seria a oportunidade da minha vida, né? E eu falei, sim, eu faço, né? Eu, naquele momento, assim, eu não fiquei tão assustada, porque apesar de não ter participado do processo inicial, eu estudei numa faculdade que me possibilitou ter 2 anos na área de gestão. Então eu tinha uma certa base, eu sabia do que eles estavam falando. Não que eu fosse uma expert no assunto, obviamente, eu era uma estagiária, mas eu tinha noção do que eles estavam falando. Falei, não, pode deixar, eu vou fazer. E eu entrei aí, ainda com a consultoria, e na época, o SIC C2000 tinha nível D, nível C, nível B e nível A. Eles estavam buscando certificação no nível C, com essa consultoria. Aí eu comecei, participei, desenvolvi o que precisava ser desenvolvido e nesse meio tempo conseguimos a certificação. Ainda como estagiária, eu falei para ele assim, falei, olha, é o seguinte, a gente vai fazer o nível A, mas você pode dispensar a consultoria porque eu dou conta de fazer sozinha. Não que eu fosse uma expert no assunto, né, que eu dominasse, muito menos que eu tivesse experiência, mas eu tinha uma noção da faculdade, eu sempre fui muito proativa, eu sempre gostei muito de estudar, né, e eu já comecei a me fuçar naquele negócio e procurar material e tal, e aí eu falei, eu dou conta de fazer sozinha. E eu falei isso pro dono da empresa, e ele falou assim, tá bom, então eu vou dispensar, pode fazer. Então me deu aquele voto de confiança que eu precisava naquele momento. Então eu nunca imaginei que aquela era realmente a oportunidade da minha vida. Foi muito bacana, né? Realmente foi um resultado excelente. Nem teve praticamente não conformidades na época na auditoria, então foi bem legal. Nesse meio tempo eu já estava quase me formando e aconteceu a formatura. Me formei. E aí aquele desespero, né, do estudante, que passei de estudante estagiária para desempregada. Nesse meio tempo, também eu fiz um processo seletivo para entrar no mestrado na área de hidráulica. Afinal de contas, o meu sonho de faculdade ali era trabalhar com recursos hídricos. Passei no processo seletivo, que não foi muito fácil, e comecei. E aí, ao invés disso me ajudar, me atrapalhava. Porque daí eu estava buscando uma oportunidade de trabalho, só que as pessoas diziam, mas se você está fazendo mestrado em hidráulica, você não vai querer trabalhar com construção civil. Você está trabalhando com hidráulica, você não vai trabalhar com orçamento, com planejamento. Então sempre existia aquela insegurança no sentido de que você vai começar e vai abandonar. Aí alguns problemas aconteceram no mesmo meio do caminho e eu acabei desistindo do mestrado de hidráulica. E o que eu tinha na mão naquele momento? O pouco conhecimento, mas que eu tinha adquirido com esse processo de implantação. E como eu falei para vocês, tinha uma segunda construtora nesse escritório. E aí ele falou, Gi, faz para mim aí a implantação dessa certificação aqui na minha empresa? Faço sim. E aí veio o meu segundo cliente, né? Agora já engenheira formada, né? Fiz a implantação aí desse sistema, conseguimos a certificação também com sucesso, com pouquíssimas, não lembro exatamente, mas 1 ou 2 não conformidades na época, então foi super legal.
E a partir daí eu me apaixonei pela qualidade. Na verdade, eu peguei gosto pela coisa. Eu vi que eu tinha jeito para aquilo, né? Que eu tinha perfil e que era legal, porque você podia fazer uma coisa diferente. Eu vi a melhoria que gerou na empresa em questão de canteiro de obras, em questão de execução, apesar de que naquela época era muito diferente de hoje. A própria pegada do regimento, da norma era diferente, mas já tinha melhoria e eu gostei daquilo. A partir daí, eu fui fazer curso de auditora interna, né? Eu fui entender como que funcionavam as outras empresas. Eu pedi para esse meu ex-chefe pegar e falar assim, você não fala com aquele teu amigo, se ele deixa eu ir lá ver como que funciona? Se ele não deixa eu acompanhar a auditoria interna na empresa dele? Ele ligou, falou, eles deixaram. E aí eu comecei a me envolver nisso. E comecei a me especializar, fazer cursos cada vez mais, sempre gostei de estudar, né? E comecei a fazer cursos na área. Então, isso também foi bem legal. Nessa mesma época, já depois de formada, esse meu ex-chefe, ele chegou e falou para mim assim, Gi, por que você não faz engenharia de segurança do trabalho? Isso vai ser um diferencial para você, pode ter certeza. Me incentivou e me ajudou nesse processo de fazer essa especialização. Na época da faculdade, como eu tinha sido uma excelente aluna, eu também tinha conseguido uma bolsa de 50% para uma pós-graduação. E aí eu fiz as duas ao mesmo tempo. Eu fiz a de engenharia de segurança e eu fiz a pós de gerenciamento e auditoria ambiental, que são todos assuntos complementares. Então, hoje, qualidade, segurança e meio ambiente andam juntas, né? Em qualquer área, em qualquer segmento. E eu foquei, obviamente, na minha área de formação, que era engenharia civil. Até hoje eu sou muito grata a esse meu ex-chefe, né? Continuamos até hoje parceiros aí, somos amigos e parceiros de trabalho, né? Então ainda fazemos trabalhos juntos. E eu sou muito grata pelo apoio que ele me deu, pela confiança que ele teve em mim e pela oportunidade, né, de me desenvolver nessa área que acabou sendo realmente o meu caminho. Às vezes a gente espera que a gente vai escolher no que a gente vai trabalhar e na verdade às vezes a gente é escolhido e esse foi o meu caso. Aí eu engrenei firme nessa área, né, foi realmente muito bacana, mas tinha uma certa frustração aí. Porque veja, quando me perguntavam, qual que é a tua profissão? Eu sou engenheira civil. Daí a pessoa já em seguida, que legal, você trabalha com projeto? Não. Você trabalha com obra então? Não. Você faz orçamento, trabalha nessa área de planejamento? Não. Então eu ficava com aquela sensação, nossa, daí a pessoa dizia assim, mas então o que você faz? Então aquela pergunta me matava, né? Mas então você faz o quê, né? Não, eu trabalho com sistema de gestão da qualidade, com saúde e segurança, né? Focado na engenharia, na obra e tal. Mas as pessoas não entendiam. E eu sou sincera, até hoje às vezes não entendem, né? Quando você vai explicar, o que se faz. Então, às vezes nem sempre é simples. Como dizia um amigo do meu filho, ele tinha a imaginação dele. Aí, quando ele cresceu, né, ficou maiorzinho, ele falou, Gisele, sabe como que eu imaginava que era o seu trabalho? Daí, não, como que era? Eu imaginava que você ficava com um binóculo atrás de uma árvore, olhando na obra o que eles estavam fazendo. Então, olha o que é a imaginação de criança, né? E eu acho que, no fundo, acontece com o adulto também, que às vezes você vai explicar e a pessoa não sabe o que você faz, né? E aquilo me gerava uma frustração, assim. Eu falei, mas meu Deus, eu estudei para engenharia, eu quis tanto ser engenheira e agora eu não consigo nem, né? Eu não faço obra, não executo obra, não faço projeto, não faço orçamento, e aí? Então, aquilo gerava uma frustração. Mas com o passar do tempo, eu fui me consolidando no mercado, né? Eu fui tendo mais clientes, eu fui me estudando, fui me aperfeiçoando e eu fui entendendo como que a coisa funcionava. Então, o que eu percebi ao longo do tempo? Assim como naquela primeira empresa ele me chamou porque eles não davam conta de fazer, eu percebi que essa era a realidade da maioria das empresas de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, ela não tem braço, né? Ela não tem um profissional técnico muitas vezes para fazer, ou eu não digo nem um profissional, um engenheiro em si, mas alguém que esteja disposto a aprender e entender as particularidades para fazer acontecer. E aí, quando eu entendi isso, um novo mundo se abriu, porque eu entendi que eu não podia ser só uma consultora de chegar lá e dizer faça isso ou faça aquilo. Eu tinha que trabalhar diferente e eu tinha que
soluções que eles não sabiam, que eles não enxergavam. A empresa não sabia o que a norma dizia, não entendia o que precisava fazer de segurança, e eu entendi que eu poderia fazer diferença para aquelas empresas e para aquelas pessoas. E quando eu falo para aquelas pessoas, eu estou falando tanto as pessoas, engenheiros, colegas de trabalho, pessoal do administrativo, como aquele que estava lá na obra, que tudo que a gente fizesse ali na gestão ia impactar diretamente o trabalho e a vida daquele profissional que estava no canteiro de obras. E aí eu entendi que sim, eu não precisava ficar frustrada, porque toda a minha formação fazia diferença. E aí se abriu um novo mundo, e eu abri um mundo de oportunidades, onde eu percebi realmente o valor disso. Eu comecei então meu trabalho como autônoma, né? E eu fiquei um tempo aí como autônoma, eu acho que eu fiquei uns 4 anos, 5 anos como profissional liberal, autônoma, prestando serviço, fazendo consultorias, auditorias internas, né? Eu sempre digo mais do que consultoria, uma assessoria efetivamente, porque eu arregaçava as mangas e fazia, e não só dizia o que era para ser feito. E aí, até que em um determinado momento, eu falei, eu vou abrir a minha empresa. Vou virar empresária, olha que chique, né? Vou abrir minha empresa. E aí eu abri minha primeira empresa, que tinha um outro nome, e comecei a trabalhar, a ter mais clientes, fazer ali o meu trabalho e o meu nome nesse período. Então também foi um período bacana, mas um tempo depois eu recebi um convite para atuar numa empresa construtora, já de um porte maior, né, uma empresa grande, onde essa construtora ela tinha 25 obras espalhadas no Brasil e 1.700 funcionários. E nessa empresa eu atuaria na área de qualidade, segurança do trabalho e meio ambiente. Eu seria gestora, coordenadora, gerente, chamem do nome que acharem melhor, mas eu seria a gestora daquele processo, daqueles 3 processos em toda essa empresa. E ali era um grande desafio, e eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Então eu falei, puxa vida, é a minha oportunidade, e eu comecei. Então ali realmente eu pude consolidar conhecimentos que eu já tinha, e eu pude aprender muitas outras coisas novas. Então eu tive contato com coisas que eu não poderia ter em outros locais, em todos os sentidos, tanto nos aspectos técnicos, como nos aspectos de relacionamento com as pessoas, de coordenação de equipe, de liderança, uma série de coisas. Então foi uma experiência super bacana. Eu fiquei nessa empresa por aproximadamente quase 4 anos e resolvi voltar para minha carreira solo no sentido de empresa, né? Porque mesmo nesse período em que eu estava trabalhando, eu não abandonei meus projetos da empresa. Então, só que eu fazia em horários alternativos. Para vocês terem ideia, eu tinha cliente que, como queria que eu fizesse auditoria interna, eles topavam fazer no sábado, fazia à noite, sabe? Então, assim, eu nunca deixei. Eu tenho clientes da minha época lá do início que são meus clientes até hoje. E eu não abandonei eles no meio do caminho. E aí, então, eu resolvi sair dessa empresa, mas consciente, pensando assim, eu vou sair daqui até a coisa engrenar, vai levar aí uns 3 meses, né? Porque os meus clientes antigos, eu tinha repassado para uma grande amiga minha, né? Que era uma pessoa que eu confiava, eu sabia que meus clientes estariam em boas mãos, e aí eu passei para essa minha amiga. Então eu falei, bem, agora meus clientes estão com ela, e eu vou ficar um tempo sem. Mas para minha surpresa, quando eu saí, eu comentei com algumas pessoas, e nisso o pessoal já falou, não, Gisele, eu quero que você faça isso, faça aquilo. Eu tinha esses clientes que eu não tinha também abandonado no meio do caminho, no sentido assim que mesmo em horários alternativos eu continuava falando trabalho, fazendo trabalhos para eles. E aí o pessoal falou, não, eu quero. E nesse meio tempo, então, eu não fiquei nem uma semana, eu não tive nem férias, porque eu não cheguei a ficar nem uma semana em casa sem trabalhar. E eu já comecei a trabalhar, e uma coisa foi engrenando na outra, e eu não parei mais. Passado um tempo, a minha empresa mudou de nome, então hoje é a Style Consultoria, né? Então, eu trabalho aí na qualidade, segurança, meio ambiente, consultoria, auditoria, treinamentos, trabalhos técnicos, engenharia, mas com o nome Style Consultoria, e antes ela tinha um outro nome. Ao longo dessa minha jornada, dessa minha trajetória, eu tive muitas oportunidades, então trabalhar nessa área me deu realmente muitas oportunidades. Eu conheci muita gente bacana no meio do caminho, né? Aprendi muito com essas pessoas, eu tive a oportunidade de viajar bastante também, porque como eu faço auditorias para um organismo certificador, acaba que eu tenho muitas viagens, nos últimos anos até eu reduzi um pouco isso, em função de logística, de família, né? A gente também tem as questões familiares, aí filhos, então os filhos também sentem falta, e eu acabei diminuindo um pouco esse ritmo de viagem para poder estar mais próxima dos meus filhos. Mas foi um período interessante, eu acho que sempre tem muito aprendizado com as coisas boas e com os perrengues também, né? Então acho que isso foi um negócio bem bacana, e tudo isso me deu a oportunidade de me manter no mercado,
né? Tanto pensando assim na questão da empregabilidade, no caso de você realmente ser funcionário de uma empresa, porque o fato de você ter o teu negócio, de você estar nesse mercado, que é um mercado muito ágil, te obriga a estar se atualizando o tempo todo, estar fazendo cursos, estar correndo atrás das coisas, e isso aumenta a tua empregabilidade. E além disso, a oportunidade de empreender, porque veja, mesmo no momento de crise, nos momentos de dificuldades, eu tive a possibilidade de empreender, porque ao longo desses 20 anos, a gente teve crise econômica, né, política, a gente teve várias dificuldades aí, né, e que não, muitas vezes não dependem da gente, mas em momento algum, em função disso, eu parei, eu nunca fiquei sem trabalho, né, e eu tive essa oportunidade de empreender mesmo na dificuldade, e isso realmente eu considero que foi um grande diferencial, assim, foi algo que veio em função da área que eu comecei a atuar. E assim, o que eu acho bem interessante é que, veja, o meu sonho lá no passado era ser professora, e eu acabei atingindo, né, chegando lá sem querer, porque veio de brinde. O que aconteceu ao longo dessa minha trajetória? Eu sempre gostei de ensinar, né, eu tenho prazer em ensinar, e na época eu queria ser professora, mudei de ideia, quis ser engenheira, mas isso acabou voltando para minha vida, porque daí ao longo desse tempo eu acabei me tornando professora num curso técnico, né? E depois disso eu acabei virando uma profissional que atua nesse mercado de formação das pessoas, né? Com cursos, com treinamentos. Então, assim, eu acabei juntando o meu sonho de infância de ensinar, né? De ser professora com engenharia, mas aplicando isso de uma forma completamente diferente. Não era a professora de estar lá na escola ensinando no quadro negro, né, como na minha época, e não era a engenharia da forma como a gente enxerga, como primeiramente vem na cabeça da engenharia. Só que sim, eu acabei fazendo tudo de uma forma diferente, mas não deixando as minhas raízes da engenharia de fora, e sim usando esse conhecimento no meu dia a dia. Então isso fez assim, realmente um processo muito bacana, que quando eu paro para pensar, sim, eu realizei os sonhos de infância, né? Então isso é muito legal. Além disso, uma coisa que me deixa bastante feliz, que eu acho que é muito gratificante, é que ao longo desses anos eu pude ajudar vários colegas, né? Fiz muitos amigos, na verdade, ao longo dessa jornada, e acabei ajudando muito, tendo a possibilidade de ajudar esses amigos. Seja indicando para uma empresa, para um trabalho, né? Seja como funcionário, né? Seja indicando para prestação de serviço. Agora, adivinhem que área que eu consegui ajudar os profissionais se recolocarem, esses meus amigos se recolocarem? Na área de qualidade e segurança do trabalho. Então, querendo ou não, essa é uma área forte e que carece de profissionais qualificados. Então, eu tenho colegas que sempre brinca assim, qualquer coisa fala com a Gi. Por quê? Ela saiu de uma empresa, já indiquei para outra, ela saiu daquela, indiquei para outra, e ela nunca ficou parada. Por quê? Porque hoje meus clientes me pedem, Gisele, você tem indicação de alguém para? E esse para normalmente ou na área de qualidade, ou na área de segurança, ou alguém com conhecimento técnico específico, por exemplo, de desempenho, um projetista que entenda da norma de desempenho, ou alguém que saiba atuar numa determinada área mais específica. Então, isso é muito importante. E para mim é muito gratificante poder ajudar os colegas, né? Porque afinal de contas é uma ajuda mútua. Então, quando eu indico alguém, eu também vou ter um cliente satisfeito que também vai ajudar no meu trabalho, no desenvolvimento do meu trabalho. Então, é aquela história do ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Eu acho que isso é super legal. Então, eu queria falar com você que tem interesse, que gosta da área de qualidade, gosta da engenharia, né? Gosta de obra, gosta de gestão, é uma pessoa que gosta de aprender, se atualizar, estudar, né? Então, se você tem esse perfil, não gosta da rotina, da mesmice, isso é uma coisa importante, né? Porque não tem mesmice, a gente não tem rotina. Então, se você gosta, se você tem esse perfil, não tenha medo, invista na área de qualidade. Infelizmente, nesse período difíceis aí que passamos, eu vi muito amigo, muito colega engenheiro que acabou ficando sem trabalho, né? E alguns até agora estão buscando recolocação, mas eu não vi nenhum profissional da área de qualidade ou um profissional mais voltado para essa área mais técnica, específica, nessa parte de desempenho, tá sem trabalhar. Então invista, se qualifique, né? Busque aí se especializar nessa área. E quando eu falo, tá? Eu falo para vocês de toda essa importância que a minha formação de engenharia teve, mas eu não tô falando para vocês só para você que é engenheiro.
Tá? Inclusive, desses profissionais que eu indiquei, que eu falei para vocês aí que estão recolocados no mercado e que foram indicações, por curiosidade, não eram engenheiros. Então, mas eram pessoas dedicadas, com esse perfil que eu falei para vocês, que se interessou, que correu atrás de entender como é que é o funcionamento de uma construtora, de uma obra, e que conseguiu agregar muito para essas empresas. Então, o que eu estou falando aqui vale para o engenheiro, mas vale para o não engenheiro, mas que está disposto a entrar nisso com dedicação e aprender, correr atrás. Então, não desista, corra atrás. Eu acho que você vai ter grandes chances de aumentar a sua empregabilidade. E além disso, se você tem um perfil empreendedor, com certeza vão surgir muitas oportunidades de empreender. A norma de desempenho, por exemplo, ela surgiu gerando muitas oportunidades. Por quê? Porque quando a gente fala de norma de desempenho, a gente tem oportunidades em projetos, a gente tem oportunidades na área de assistência técnica, a gente tem oportunidades na área de ensaios, laboratório e uma série de outros, tá? Então, assim, aproveite essa chance. Ok? Então, eu posso falar para vocês assim que eu, Gisele, tanto como Gisele, como Style Consultoria, a nossa missão qual é, né? É promover a melhoria aí das empresas, né, da gestão das organizações de uma forma natural, né? Sem você gerar complicação desnecessária, porque já basta que a gente já tenha as complicações que não são inevitáveis, né? Então vamos evitar de ter complicações que sejam desnecessárias. Então esse é o meu foco. E tudo isso com embasamento técnico, de uma forma que não seja assim, a gente faz assim há séculos. Não, mas qual é a base para a gente fazer? Então, tendo um embasamento técnico para isso, de uma forma que a gente possa promover a melhoria e também promover a segurança, o respaldo jurídico das empresas, das construtoras. Por quê? Porque vocês devem saber, tanto quanto eu, que a gente tem muito problema hoje com as questões judiciais e muitas vezes a empresa ela está certa, mas às vezes ela não consegue se defender, né? É porque ela não tem a documentação ou o embasamento que ela precisa, tá? E às vezes ela até não está certa, mas porque ela não sabia como era o jeito certo de fazer. Então a ideia é, vamos ajudar a empresa a fazer a coisa do jeito certo, baseado no que nós temos aí com relação a normas, tá bom? Então essa é a ideia. Então eu queria convidar vocês, né, se vocês têm interesse de conhecer um pouco mais sobre essa área, se vocês têm interesse em se aperfeiçoar, me seguir aí nas redes sociais, no @Style Consultoria, Instagram, YouTube, Facebook, né, LinkedIn e também no site, né, styleconsultoria.com.br. Aproveitem que eu tenho disponibilizado aí material, conteúdo gratuito para vocês e que pode ajudar na formação de vocês, ok? Essa é a ideia de me apresentar, compartilhar com vocês um pouco da minha história e para que a gente tenha futuramente aí a oportunidade de também trocar mais experiências. Até a próxima!